Boa noite. Começa agora para as 22 cidades do Acre, mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Diogo Soares e na noite de hoje nós vamos estar batendo um papo com os editores do livro Frutíferas e Plantas Úteis na Vida Amazônica. No primeiro bloco, a gente vai estar conversando com a pesquisadora da Embrapa e do CIFOR, doutora Patrícia Shanley, é uma das editoras do livro. No segundo bloco, a gente vai estar conversando com o Gabriel Medina, o outro editor. Esse livro tem ganhado notoriedade depois do seu lançamento em Belém, por unir conhecimento tradicional e conhecimento científico. Doutora Patrícia, eu começo a entrevista perguntando justamente isso. O que é que se ganha e quais as dificuldades em unir o conhecimento tradicional e o conhecimento científico num trabalho, numa publicação? Certo. Diego, acho que a ganha é que conhecimento tradicional tem centenas de anos. A gente usa, processa, maneja essas espécies muito tempo, então o conhecimento tradicional é mais fundo que científica. E informação científica é mais rígida, normalmente, não é voltado sempre para as pessoas. Então, o desafio para nós foi trabalhar com muitos cientistas que têm mais dirigido para escrever artigos científicos para um público mais elitizado. E a ideia foi criar um ambiente junto para escrever para o povo mesmo, para chegar no chão. E isso teve alguma resistência no meio acadêmico? Tem estudante dizendo, olha Patrícia, meu orientador vai me matar. Se eu escrevo popular assim, não é bom para a minha carreira. Então tem um treinamento que é mais dirigido por uma tradição acadêmica. Mas a ideia do livro é ter dados rigorosos, ciência muito, muito bom, que complementa esse conhecimento tradicional. E esse foi nosso desafio. E como é que começou o trabalho de pesquisa desse livro? Vocês pesquisaram várias espécies da floresta que as pessoas se utilizam, enfim, no dia a dia. Como é que começou? Qual foi a iniciativa para começar esse trabalho de pesquisa, Patrícia? Certo. Começou através de uma pedida pelo Sindicato de Trabalhadores Rurais do Paragominas, lá no estado do Pará. Em Paragominas. Em Paragominas. Eles quis saber se a mata vale mais em pé ou vendida por madeira. Então, a pergunta é simples, mas a resposta levou anos de pesquisa para saber. Então, foi quanto tempo de pesquisa? Já temos mais que uma década de pesquisa e estamos olhando agora os impactos de extração de madeira depois desses 10 anos. Já temos 13 extrações de madeira, então dá para ver o queda dos frutos e cipós e caça, mas também dá para ver como conciliar esses diferentes interesses. Então, a pesquisa tinha um grande apoio das comunidades ao longo do Rio Capim. O Rio Capim que fica no Pará. Exatamente, entre Paragominas e Itamiaçu. Essa pesquisa ela se desenvolveu em vários estados da Amazônia ou basicamente no Pará? Esse livro tem 90 pesquisadores brasileiros em Amapá, Acre, Pará, Amazonas. Então, esse une as descobertas de muitos pesquisadores. Então, a ideia depois da primeira pesquisa foi ampliar e devolver dados de diferentes pesquisadores, porque descobrimos a partir do primeiro livro que foi feito que tem demanda enorme pelas comunidades que quer negociar melhor o preço de madeira, quer saber melhor o preço do mercado de algumas frutas. Então a ideia foi sintetizar descobertas bem dispersas, gente que não normalmente publica para a gente no chão. Agora, Patrícia, é um livro que trata de muitos produtos não madeireiros, né? Certo. Produtos não madeireiros são aqueles que não viram madeira, enfim. Certo. E qual foi a resposta? Você me disse que o início da pesquisa surgiu com uma pergunta, né? Se a mata valia mais em pé ou transformada em madeira. Certo. Depois de 10 anos de pesquisa, qual é a resposta que se chegou? É complexo, depende dos preços de mercado, a densidade dessas espécies de frutas e oleosas, depende da produção desses óleos e frutas e cipós e também a caça. Então, tem tantos diferentes produtos na mata para valores de subsistências altíssimo. As famílias sustentam da mata e essa é fácil de esquecer porque você não paga. Você vai para a mata, leva um paco de volta e você não paga ninguém. Então, esse valor de subsistência é altíssimo. Também o valor de mercado hoje em dia é
crescendo cada vez mais. Por exemplo, uxi e bacuri era fruta de pobre 10 anos atrás. Hoje em dia, já a fruta do rico, o bacuri sai para fruta R$1, o início do safra. Então, e o bacuri é uma fruta que tem abundância. Né? É delícia também. Então, e o manejo dela está sendo avançado pelos pequenos produtores a partir dessa demanda no mercado. Então, tem novas oportunidades para o pequeno produtor através da valorização desses produtos da mata, que não são cultivados ainda. Muitos não são manejados até. Pouco manejo. Patrícia, acredita então que o manejo florestal é uma alternativa para a subsistência, para a sobrevivência das comunidades dentro da floresta? Certo. É muito importante pensar bem antes de qualquer venda de madeira para saber o que nós ganhamos da mata e o que podemos perder se nós vendemos demais. Ideia, intensidade e frequência de venda. Até um ponto, a venda de madeira pode dar certo para a comunidade, mas chega um ponto irreversível quando a mata fica pobre de espécies úteis para as comunidades e normalmente o fogo entra e come o que resta. E assim deixa as pessoas sem caça, sem fibras e sem remédios. Patrícia, o livro Frutíferas e Plantas Úteis na Vida Amazônica, ele tem a apresentação da senadora e ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. E na apresentação ela coloca 3 aspectos relevantes dessa publicação. O primeiro é com relação ao impacto que esse livro vai ter na saúde coletiva. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. De que maneira isso vai interferir na saúde das pessoas? Certo. O livro trata 21 espécies e cada capítulo tem alguma coisa de nutrição daquelas espécies. E além disso tem lendas e mitos, como, por exemplo, o uxi, as mães, antigamente ensinaram aos filhos assobiar especial para chamar vento, para derrubar frutas, para encher a barriga. Então, eles digam que eles acreditam tanto nesse mito, nessa lenda, que vem o vento e cai as frutas. Então, tem essas tradições de uso da mata que algumas ainda continuam e outras já passou. Mas tem muitos dados de nutrição, o nível de selênio, por exemplo, na castanha. Ela é mineral milagroso, ela chama, porque ela ajuda a depressão, ela ajuda muitas diferentes coisas, até câncer, ela está dizendo, esse selênio na castanha. Então, muita gente na rua ou na mata não sabe esses descobertos modernos dos cientistas. E muitas dessas coisas já foram, inclusive, confirmadas cientificamente. Exatamente. E as referências são, acho que 5 ou 6 páginas cheias de informações científicas atrás do que está escrito no livro. Um outro aspecto, depois a gente até pode voltar nisso para saber das instituições que também estão por trás disso, o Cifora, a Embrapa, o Parque Zoobotânico de Nova York, várias instituições que colaboraram para que esse livro pudesse ser publicado. Agora, uma outra coisa que a Marina também coloca na apresentação do livro é com relação à importância da mulher no processo de extração das coisas da floresta. Certo. Isso é uma outra coisa que o livro traz também? Também, nós descobrimos durante a pesquisa esse papel de maneira importantíssima, porque normalmente ela não está convidada a uma mesa quando a comunidade decide vender a madeira, mas ela cuida da saúde da criança e ela colhe essas frutas, quebradeiras de coco, parteiros, curandeiros. Então, a mulher tem um papel muito importante no uso e processamento. Então, quando a voz dela entra na discussão de manejo, já nós temos reparado que sai mais justo e melhor a decisão sobre o uso da mata. Então, é muito importante que ela ganhe uma voz e ganhe confiança para entrar nessa discussão sobre o futuro da mata. Porque ela é extremamente importante nas decisões mesmo, né? Ela que decide muita coisa. Exatamente. Então, Patrícia, qual que é o público-alvo desse livro? A gente já falou que a gente teve problemas, pode-se dizer assim, na academia, a recepção de algumas pessoas, porque, enfim, o livro tem uma linguagem popular. Certo. Mas ele se destina a quem mesmo?
Certo. O nosso público-alvo é comunitários mesmo, seringueiros, caboclos, ribeirinhos, que têm falta de informações, nada chega para eles. Então, isso é o público mais importante para nós. Para chegar lá, estamos utilizando redes como técnicos, treinadores, agentes de saúde, diferentes redes de informações que chegam também nas comunidades. Nós descobrimos que, além desses grupos que moram na mata, tem uma demanda interessante na zona urbana, que tem gente que quer saber receita, como fazer bolos de castanha e tudo isso lá na zona urbana. E nas escolas urbanas, porque muito material didática vem do São Paulo e não tem muita relevância aqui, é diferente realidade lá. Então, também o livro está sendo utilizado nas escolas, lá na zona rural e também na zona urbana. Tem até uma citação interessante falando dessa coisa da educação. Que não, são poucos os materiais específicos para a Amazônia nessa parte de educação, principalmente educação infantil. Aí tem um exemplo no livro que é Vovó viu a uva. Isso. E aqui não tem uva. Isso. E aí tem alguém falando... Papai pegou pequiá. Isso. Para alguma coisa mais que eles podem reconhecer. Mais próximo. Isso. Mais próximo da gente. E como é que está sendo pensada a distribuição desse... Quantos exemplares foram? Temos 5.000 agora e achamos que vai ter mais demanda para os outros. Mas esses 5.000 destinados para ser a doação na Chau. E vai ter outra tiragem mais para as livrarias e bibliotecas, a doação também. E vamos buscar mais recursos para ela chegar onde tem gente querendo utilizar ela. Então essa primeira tiragem de 5.000 exemplares também vai ser toda doada para escolas, para bibliotecas? E gente na Chau, comunidades de caboclos, através de redes de informação e redes de educação. Já tem alguma estratégia? Por exemplo, aqui no Acre, a gente tem várias comunidades extrativistas que é interessante que tenham o livro. Já tem algum plano para distribuição desse livro nesses locais? Temos 25 pesquisadores do Acre que contribuíram, então cada um tem uma rede, SOS Amazônica, UFAC, Parque Zoo Botânica, CTA, então tem muitos que já têm redes e comunidades com quem ele está trabalhando. Essa é uma maneira. Também falamos com o Ministério de Cultura, usar as bibliotecas de cada município, então espero que vai chegar. Já fechamos negócio hoje de manhã, que vai chegar para todas as bibliotecas. Então, eu acho que ela vai ser disponível para a gente que tem... Isso aqui no Acre ou em todo o Amazonas? No Acre e nas outras vamos tentar fazer também. Então, no Acre, em todos os municípios, já está praticamente garantido que o livro vai estar lá. Patrícia, a gente tem, essa é a segunda edição do livro. A primeira foi em 98. Certo. E, na verdade, nem se pode dizer que é uma segunda edição, porque o livro está bem maior, bem modificado. De lá para cá, o que é que mudou e o que é que faz com que ele tenha essa notoriedade e esteja provocando esse debate? Certo. O primeiro livro nós fizemos a partir do trabalho no Rio Capim. Foi 13 espécies e foi uma maneira de devolver os dados para os comunitários, que ajudou tanto na geração de dados. Mas gente aqui no Acre, Carlos Vicente e Marina Silva, viu o livro e pediu se podemos fazer que englobar outras espécies, as espécies daqui também. Então pensamos fazer um ponte de informações entre Acre e Pará, onde a taxa de desmatamento é alta e aqui onde não chegou ainda. Então, aquele já tinha 3 autores, mas sintetizamos informações de diferentes pesquisadores, mas realmente o desafio como a coisa boa dela tem 90 pesquisadores, mais 100 pequenos produtores, caboclos, gente indígena que contribuíram informações delas. Então, parabéns a essas pessoas para compartilhar seus dados de décadas e experiências para outras pessoas, para ajudar as outras. Patrícia, muito obrigado pela tua participação aqui no Ideias da Aldeia. Ok, obrigada, Diego. Tá bom? E a gente volta no segundo bloco, continuando conversando sobre o livro Frutíferas e Plantas Úteis na Vida Amazônica, com o outro editor do livro, que é o Gabriel Medina. Não sai daí.
Estamos de volta e nesse bloco a gente vai conversar com o Gabriel Medina, ele que é um dos editores do livro Frutíferas e Plantas Úteis na Vida Amazônica. Boa noite, Gabriel, seja bem-vindo ao Ideias. Boa noite. Gabriel, você tem apenas 25 anos, já é mestre em Sociologia e faz parte desse trabalho que é o lançamento desse livro, que congrega saber científico e conhecimento tradicional. Qual que é o significado disso na vida de um cara tão jovem que nem você? Foi um grande desafio fazer esse livro. A gente começou em 2001, então fizemos uma viagem ao Acre, ficamos 2 meses aqui, depois Amazonas e Pará, e foi um grande desafio reunir 90 pesquisadores, né, para fazer o livro. E também juntar depois, associar isso com o conhecimento tradicional. Para mim foi um grande aprendizado esse trabalho de 4 anos, eu trabalho com a Patrícia, que também já tinha 10 anos trabalhando aqui na Amazônia. A gente falou do trabalho da Patrícia de pesquisa, e vocês tiveram um trabalho de editar esse livro, ou seja, de pegar todo esse material, selecionar e arrumar direitinho no livro. Como é que foi o teu trabalho nesse processo? Então foram pelo menos 90 teses de mestrado lidas desses pesquisadores, mais algumas teses de doutorado. Então a ideia era que muita informação científica e tradicional estava isolada, né? Algumas no Acre, algumas no Amazonas, Pará e Amapá. E o desafio que a gente teve foi de juntar isso tudo, né? E depois de ter acesso a essas informações, montar os capítulos do livro, né? E o outro desafio era essa ideia de traduzir o conhecimento científico para uma linguagem mais adaptada e ilustrada. Gabriel, e quais foram as instituições que apoiaram essa iniciativa? Vocês, enfim, são pesquisadores de um convênio do CIFOR e da Embrapa, e é legal falar um pouco sobre isso, também desse trabalho que essas entidades de pesquisa desenvolvem na Amazônia mesmo. Isso. O livro foi editado, então, pelo CIFOR, pela Embrapa e pelo Amazon. O CIFOR é o Centro Internacional de Pesquisa Florestal, que tem um escritório regional no Brasil em convênio com a Embrapa. E aqui do Acre a gente teve um grande apoio do governo do estado, através da Secretaria de Extrativismo, né? Também o pessoal da UFAC, temos autores da UFAC, autores do PZ, algumas ONGs como CTA, enfim, a Patrícia comentou um pouco sobre isso, né? Então a gente tem 25 autores do Acre, né? Incluindo a Embrapa também. E Gabriel, e como é que funciona você obter esse resultado, depois colocar isso no livro, e a maneira como as pessoas têm recebido isso, fora da academia? Porque com a Patrícia a gente conversou sobre isso, né, que algumas pessoas até rejeitaram um pouco a ideia de se escrever de maneira popular. Qual é a impressão que vocês estão tendo da recepção do livro, justamente pelas pessoas mais simples, pelas pessoas que estão na floresta, que são detentoras desse conhecimento, mas não nessa forma, na forma de um livro? Agora vem a sobremesa do trabalho, né? Depois de 4 anos de edição, a gente pode disseminar, né? Fazer com que o livro chegue nas mãos de quem realmente possa usar. Então, o que a gente tem feito até agora tem sido muito gratificante. A gente tem buscado trabalhar com multiplicadores, né? Instituições que já têm uma capilaridade muito grande, que estão chegando aos agricultores e que têm interesse em usar o livro que a gente fez. E a principal ideia é que o livro pode informar melhor as comunidades que vivem em área de floresta, para que elas possam tomar decisões mais acertadas sobre a gestão da floresta. Então, acho que esse processo, nos próximos 3, 4 anos, de fazer o livro chegar e ser usado, vai ser interessantíssimo. Estamos ansiosos. Isso é um outro aspecto interessante da gente abordar, porque quando você fala de desenvolvimento sustentável, fala de produto não madeireiro, você já imagina, não, ninguém derruba nada e vamos ficar colhendo os frutos e fazendo óleo e vendendo. Mas me parece que o livro também aborda como você extrair racionalmente a própria madeira também. E tem uma diferença nos preços. Fala um pouco sobre isso, sobre esse manejo que pode acontecer. Então é possível manejar a floresta para tirar madeira e manter o consumo local de produtos não madeireiros e até ter alguns não madeireiros para venda, né? Então basta que se você estiver bem informado, né, de como fazer um inventário da tua floresta, identificar as espécies e os indivíduos que vão sair para madeira, e os indivíduos que devem ser mantidos ou manter uma área de reserva, isso você aí consegue compatibilizar. Então uma coisa que o livro tem também é o resgate de várias experiências de várias comunidades, algumas com sucesso, algumas com fracasso total, mas essas experiências estão compartilhadas por essas comunidades na parte final do livro, né? Então, é isso. E quais são as maiores dificuldades, então, para compatibilizar o desenvolvimento com a subsistência das pessoas, a sobrevivência dentro da floresta? É falta de informação, falta de logística mesmo? Porque me parece que para você conseguir perceber esses frutos, os frutos do manejo, tá, você tem que ter uma estrutura também, né?
Eu acho que se melhor informados as pessoas podem tomar decisões mais acertadas. Eu acho que essa é a mensagem do livro, é aí que a gente pode contribuir, né? Então, a gente não está dizendo para não cortar a floresta, a gente não está dizendo para não vender madeira. A gente só está dizendo que vamos pensar bem, ver como a gente faz, como a gente pode ganhar, como realmente as comunidades locais podem se beneficiar do desenvolvimento que está chegando na região. Porque o desenvolvimento até agora tem sido um desenvolvimento dirigido por externos, né? Então, a gente tem que estar bem preparado, né, para negociar com essas pessoas que estão chegando, madeireiros, fazendeiros. Eu acho que isso tem uma relação muito grande com a Semana Chico Mendes, que está acontecendo aqui no Acre agora, né? A história do Chico Mendes, a luta pelos empates, né? Na verdade é um pouco disso, e é um bom exemplo de como os grupos locais, quando fortalecidos, eles podem resistir e podem propor uma alternativa de desenvolvimento que seja inclusiva. Falando em alternativa de desenvolvimento, você falou também empate, que é movimento social. Mas nesses 10 anos de pesquisa da Patrícia, você entrou um pouco depois nesse processo, o que vocês constataram de mudança mais impactante no modo de vida do amazônida, ou seja, daquele que está dentro da floresta e que vive da floresta? A nossa preocupação é com essas comunidades remotas que estão vivendo em área de floresta há um longo tempo e dependem da floresta para a sobrevivência, mas que estão recebendo a visita e a chegada da fronteira, que está chegando até elas, né? Isso acontece aqui no Acre e acontece muito intensamente no Pará, né? O Pará acho que é um laboratório do que pode dar certo ou que pode dar errado na Amazônia. O processo lá é muito rápido. Então, o que a gente está tentando ver é como esse pessoal local pode se beneficiar, né, desse avanço da fronteira. Gabriel, e uma outra coisa que interessante, me parece que a pesquisa de vocês constatou também, é que antes a gente tinha a ideia de que a floresta era virgem. E me parece que não é tão assim, que as comunidades indígenas já faziam um manejo. Fala um pouco sobre isso, que é uma coisa interessante da gente. Então, nessa área de estudo que a Patrícia fez 10 anos de trabalho lá, é possível você ver assim, uma sequência de UX que é impressionante, que não pode ser natural aquilo. Então você vai, tem uma árvore, daqui a 20 metros tem outra, daqui a 15 tem uma outra árvore. Naturalmente não seria assim. Então, eu acho que são indícios de manejo de populações que tiveram lá, nessa comunidade, né? Então, a gente sabe que antes lá tinham indígenas, né? Nas várzeas também, próximas de Belém, a densidade das espécies também dá indicativo de que tinha pessoas morando lá antes. Então, é possível, sim, que as pessoas vivam em área de floresta, né? E vivam bem. E tem algumas outras espécies que vocês também perceberam isso? Esse possível manejo que já acontecia há centenas de anos? Acho que castanha é um caso clássico, né? Tem grupos de castanha, bolas de castanha, que não são naturais, definitivamente, então são na verdade, sofreram intervenção do homem. É, exatamente. Gabriel, o que explica, na tua opinião, o interesse de vários cientistas de renome, de várias instituições de pesquisa também de renome, pelo livro? Porque ao mesmo tempo que teve gente que meio que torceu o nariz pelo modo como ele estava sendo escrito, teve gente que também se mostrou muito favorável. Como é que vocês receberam isso? Como é que é receber essa crítica positiva também dentro da academia? Eu acho que esse foi um desafio que todos nós enfrentamos, né? Nós, os editores e os 90 autores dos capítulos do livro, de como que a nossa pesquisa, nosso resultado de pesquisa poderia ser transformado numa linguagem simples e própria para as pessoas que podem usar. Então, eu acho que as pessoas que participaram estão desafiando o conhecimento que eles acumularam até agora e estão desafiando outros pesquisadores para que eles façam algo parecido, né? Então, acho que a gente tem um compromisso social de que o nosso resultado de pesquisa não sirva só para artigos tradicionais que vão ser publicados em revistas internacionais, mas que eles cheguem nas mãos de quem está usando a floresta, né? E, Gabriel, vamos falar um pouco sobre o Acre nessa pesquisa. Muitos dos dados que estão nesse livro foram extraídos aqui nas florestas acreanas. Quais foram as principais espécies que são tidas como economicamente viáveis dentro do nosso estado? Então, logicamente a seringa é uma espécie que todos os autores são acreanos. Também tem castanha, que foi feita aqui no Acre. O patauá, foi escrito pela Daisy Gomes, que é uma pesquisadora aqui também. E também o ipê, né? Então essas são as principais espécies que a gente tem contribuição dos acreanos. E na parte final do livro, na parte de cultura da mata, então também tem muito da história dos povos da floresta acreanos, está lá presente. Tem o hino dos seringueiros,
Então, nessa última parte, um pouco de troca de experiência entre as comunidades, tem então também as comunidades acreanas contando um pouco a sua história para as comunidades paraenses, né? Ou para as comunidades do Amapá. Isso é que é muito interessante, né? Se os paraenses podem um pouco mostrar a experiência deles para os acreanos, também tem muita coisa dos acreanos que vão ajudar as comunidades paraenses, né? Então, o paraense quer saber o que foi esse processo de empate, né? E como eles podem fazer algo parecido, né? Como eles podem resistir e pensar num outro uso da floresta. Gabriel, o modelo, o modo de vida dentro da floresta, ele vai, enfim, as pessoas vão se agregando, e foi isso que deu, enfim, essa amplitude para o movimento seringueiro, para o movimento extrativista no Acre, né? Com o próprio Chico Mendes, Wilson Pinheiro e vários outros nomes. Como é que isso funciona? Os extrativistas se agregam, se associam no Pará ou no Amapá? Dentro da pesquisa de vocês também perceberam isso? Essa maneira que as pessoas têm de se associar, de fazer as coisas em conjunto? Nosso desafio agora na pesquisa no Pará é encontrar casos que mostrem um pouco isso, né? Grupos locais que conseguiram propor alternativas de desenvolvimento. Em geral no Pará, isso é muito difícil, né? Em geral, as comunidades estão perdendo nessa negociação com o avanço da fronteira, estão vendendo a madeira por quase nada e a extração tem sido feita de forma completamente predatória. Mas o que a gente está buscando agora é que alguns casos, mesmo que isolados, eles têm lições importantes para políticas públicas e para a legislação, né? Então a gente está identificando agora algumas comunidades que estão fazendo isso, que conseguiram resistir, né? Então tem casos que acabaram de ser criadas 2 reservas extrativistas no Pará, um pouco da luta dessas pessoas, né, que conseguiram resistir aos pescadores que chegaram primeiro, depois chegaram madeireiros, depois chegaram os sojeiros que estão chegando lá, né? Então acho que tem alguns casos, mesmo que isolados no Pará, que tem lições importantes para dar também. Gabriel, e a gente estava voltando a falar do livro. O livro tem um e-mail, não tem? Para quem quiser se comunicar ou quem quiser saber um pouco mais também sobre as pesquisas do CIFOR. Também a gente está passando o site e o e-mail para quem tiver interesse, de repente, em adquirir o livro ou entrar em contato com vocês. Também tem um telefone de contato, não tem? Tem um telefone. Então, o livro vai estar disponível aqui no Acre, na Livraria Paim, para quem quiser comprar na cidade, cidadãos urbanos. O livro vai chegar nos interiores gratuitamente, né, para os principais usuários, para os povos da floresta. Para quem quiser entrar em contato com a gente, o telefone é 91 do Pará, 2760041. O e-mail do livro é frutíferas@cgiar.org. E hoje à noite a gente está lançando, amanhã à noite a gente está lançando então aqui no Hélio Melo, que o espaço também é muito interessante, lá no Memorial dos Autonomistas, né, que é um espaço que tem um teor, um cunho histórico que está em relação com o livro. Então para a gente vai ser um grande prazer lançar esse livro lá. Dentro da Semana Chico Mendes. Dentro da Semana Chico Mendes, então perfeito, não poderia ser melhor. Então, Gabriel, essa não é a primeira vez que você vem ao Acre, mas deve estar tendo um sabor diferente, poder trazer esse livro e conversar. Nesse lançamento vai ter uma conversa com os leitores também? Vai ter. Vir ao Acre é sempre muito bom. Da outra vez que eu vim aqui, eu renovei minhas energias, voltei para Pará com toda a força. E aqui bastaram 2 dias para a gente estar realmente completamente revigorados, né? Os grupos aqui trabalham muito integrados e se consegue ver os avanços que o Acre tem tido nessa área. Então, e amanhã a gente, nesse lançamento, vai ter uma programação de bate-papo com os usuários do livro, né? Bacana. E o CIFOR também, que é o Centro Internacional de Pesquisa Florestal, também tem um site. Nesse site você pode encontrar várias informações sobre as pesquisas que estão sendo desenvolvidas pelo CIFOR. Então, o site do CIFOR é www.cifor.cgiar.org, né? O Amazon também vale a pena dar uma entrada no site deles, é www.amazon.org.br. Bacana. Gabriel, muito obrigado pela tua presença aqui no Ideias da Aldeia, juntamente com a Patrícia Chanley, para falar sobre esse livro Frutíferas e as Plantas Úteis na Vida Amazônica. Vamos convidar o pessoal para o lançamento amanhã, então, às 7 da noite, no Teatro Hélio Melo. Muito obrigado às 22 cidades acreanas que acompanharam esse bate-papo e até a próxima.